programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 19 de agosto de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo apenas mudar de endereço? Talvez. Adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos lá, que amanhã é dia da feijoada. Acho que irei lá. Vou lá comer uma feijoada com uma restinha de coentro. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos voltando para a série Verdade Alienígena. E hoje é o seguinte, eu vou retomar a minha linha de estudo, que é a da invisibilidade das naves alienígenas. Tudo porque recentemente eu vi naquele canal do YouTube Fatos Desconhecidos um programa sobre avistamentos ufológicos e um desses avistamentos vai ao encontro desse estudo que eu faço. Eu assisto vários canais de ufologia, vários canais. Eu assisto, quando é idiotice eu descarto, quando é interessante eu me aprofundo. E o Fatos Desconhecidos é um canal que tem muita idiotice, muita bobagem iluminista, mas de vez em quando aquela máxima dos rabinos, de vez em quando um relógio quebrado está certo, todo dia pelo menos, um relógio quebrado está certo 2 vezes. E essa é uma das vezes em que eles acertaram ao tratar desse tema aqui que chamou minha atenção. A hora que eu ouvi, falei, preciso falar disso. Porque realmente, eu já disse no outro programa, as naves alienígenas, naves muito boas, muito avançadas, para vir de outros locais do universo para cá, desse multiverso para cá, são coisas de altíssimo nível, passou pela mão de um designer, por um processo industrial capaz de produzir algo tão fantástico, mas eu detectei esse porém. Dentro da atmosfera da Terra, essas naves encontram dificuldades. A atmosfera da Terra parece que é inóspita para essas naves. E elas perdem de quando em quando o véu da invisibilidade. Algumas são abatidas, algumas caem e por aí vai. Mas, muita gente fala, pessoas, que eu vou voltar disso durante o texto, as pessoas foram educadas, não creem em nada que não tenha sido mastigado, deglutido e defecado pelo consórcio. Ou seja, você que está me vendo agora, mulherada principalmente, homem não tem problema, mas mulherada, às vezes a mulherada mora sozinha, gosta de ficar mais à vontade em casa, e
Para quem é desinibida, nem tanto, mas para ser catadas é uma péssima notícia, porque você vê, sabe aquela sensação de estar sendo observado? Você olha para a janela e fala, não tem nada lá fora. Realmente, essa sensação não é ao acaso. Você está sendo observada. Sorria porque você está sendo observado. Mas vamos ao programa de hoje e eu vou me aprofundar no tema durante o correr dele. Na live da série Verdade Alienígena, de 14 de março de 2024, a alcunhada de OVNI em forma de disco é filmada por militares ucranianos, cujo link está na descrição. Eu citei a postagem da conta World at War, do X, o Pravda conservador, que tinha a alcunha de OVNI na Ucrânia, em cuja descrição se lê que um OVNI em forma de disco e completamente silencioso foi captado pelas câmeras das tropas ucranianas. Ademais, a filmagem misteriosa foi captada pelo 46º Batalhão neste mês por meio de um dos mais de 300 drones quadricópteros com visão térmica. São aqueles drones com 4 hélices, só que isso aí filma o quê? A visão dele é térmica, ele capta o quê? A variação de temperatura, frio e quente. Ou seja, a priori, o OVNI é invisível. De volta ao vídeo, nele alguém questiona, por que ele não dispara mísseis contra nós? O que você quer dizer? O outro perguntou, puta merda, que merda é essa? Por que não está se movendo? Se manifesta o primeiro. Estou te dizendo, é um OVNI com certeza, ele está aí na tela. Amplie mais, está parado, entendeu? Não consegue algo pela câmera térmica? Uma terceira pessoa inquiriu, sem se ater ao fato de que tudo era observado por meio da câmera térmica. Sim, de uma câmera térmica. Ou seja, o choque daquilo lá mexeu com a pessoa. Liga a câmera térmica. Não, já tá lá, nós estamos filmando a temperatura da coisa. O cara olha pela janela, não vê nada. Olha pela câmera e vê um objeto esférico, gigante. E aí vem a questão, para que é que eles precisam de uma câmera térmica, cara? Eles não têm radar, não têm sistemas de monitoramento para pegar tudo. O que eles querem captar com a câmera térmica? OVNIs, os sistemas, os órgãos, as agências de defesa de todos os países do mundo sabem da existência dos OVNIs, sabem que isso é real. Eles precisam se proteger. A pessoa, mas não avisaram esses soldados aí? Não. Justamente para... E aí que é parte do jogo, a gente precisa entender o jogo de comando. A gente está lidando com pessoas que sabem lidar com a realidade do ser humano. Se é uma pessoa que sabe, lá, eu suponho que saiba que era óbvio. Os outros não. Por quê? Para justamente a pessoa falar. Porque senão, o sujeito sabendo, ele pode guardar essa informação para ele, vender para alguém. Tanto é que o vídeo vazou. Ou seja, eles têm esses dispositivos, por quê? Porque eles sabem da invisibilidade dessas naves, sabe? Da existência das naves, que elas são alienígenas e que elas detêm o véu da invisibilidade. Mas vamos avançar um pouco para a gente deixar o assunto mais interessante ainda. No programa Os Segredos do Rancho Skinwalker, do History Channel, no episódio 30 da 4ª temporada, a bordo de um helicóptero, parte da equipe, sob a liderança do Dr. Travis Taylor, foi fazer uma varredura do céu sobre o rancho com o LiDAR. Nota, o LiDAR, sigla que em português significa detecção e alcance de luz, emite pulsos de luz laser em infravermelho e calcula o tempo que ela leva para voltar, como o morcego faz com o som. É o sonar. O morcego, por exemplo, ele solta aquele silvo, o silvo bate no obstáculo e volta. Dependendo do tempo que leva entre o emitir e voltar, ele calcula a distância e o formato do objeto. E com base nisso, ele faz um mapeamento topográfico de uma localidade ou objeto, assim estabelecendo um formato para a coisa. Ou seja, você pega um objeto, essa caneca aqui, ele bate aqui na frente, ele vai batendo e fala, tem um objeto aqui cilíndrico, há um objeto cilíndrico voando, só?
Mas vamos lá. Ademais, a uma altitude de 91 metros no campo leste, uma força invisível parecia empurrar o helicóptero para o lado. Uma força que eles supunham se tratar de um vento, uma turbulência em vórtice. Parece essa cena que o helicóptero começa. Mas ele sente uma força contra a aeronave, até o piloto fala, tem alguma coisa aqui nos empurrando. E do chão, o pessoal que estava com binóculos, então, algo está acontecendo com esse helicóptero. Do chão eles viram que o movimento dele estava irregular. Mas vamos lá. Contudo, como o próprio doutor Travis Taylor relatou, as velocidades dos ventos registradas pelo equipamento do helicóptero eram insignificantes. Ou seja, não tinha vento, tinha um mínimo de vento. Talvez o vento até da própria hélice. Então eles foram para a região chamada de Triângulo. Na verdade, eu acho que deveria se chamar pirâmide, que é uma área triangular. Assim, é uma energia que sobe, sai de uma base larga e vai se afunilando. Eu daria o nome de pirâmide, seria mais interessante, uma pirâmide energética, invisível. Quando o Dr. Taylor disse que estamos a 91 metros de altura e estamos detectando um objeto no ar, um objeto que ninguém viu. Por isso, foi discriminado como uma anomalia. Sim, ele tem um filme, mostra, ele está com o computador, o LiDAR está detectando, então o objeto está vermelho e está detectando, eles estão em volta de algo, tem um objeto ali. Eles não conseguem detectar a forma, mas detecta algo ali, algo que do helicóptero eles não veem, até o cara que está comandando o LiDAR fala, você está brincando, e o cara que está do chão, o pessoal do chão com o binóculos também não vê nada. Mas existe algo ali, um objeto. Fecha a cortina, ou abre a cortina. Fica ao critério de cada um. Mas vamos aprofundar mais esse estudo, porque a coisa fica interessante. Agora nós vamos para a matéria do fatos desconhecidos. Ademais, vamos para o jornal Correio do Estado, um periódico que publicou um artigo alcunhado de Um OVNI, espetáculo na capital, que trata de um incidente que ocorreu no dia 8 do mês de março de 1982, quando, durante o jogo de futebol em que o time local, o Operário, venceu a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 2-0, sendo que o pleito ocorreu no estádio Universitário Pedro Pedrocian, vulgo Morenão, que fica na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, um objeto voador não identificado apareceu, e em cujo texto se lê que boa parte da população de Campo Grande assistiu pasmada na noite de sábado ao aparecimento de um disco voador nos céus da capital. Ainda não se pode afirmar categoricamente que se tratava de uma espaçonave extraterrena, mas a verdade é que era um objeto voador não identificado. Ninguém soube explicar o que era, mas, para quem o viu, a reação foi de espanto, pois o OVNI apresentava uma luminosidade intensa, com luzes oscilando em diversas cores puras, parecendo mais um espetáculo pirográfico, hipótese que foi afastada, pois fogos de artifício são muito diferentes do que se viu. Pelo menos 15 mil das 24 mil pessoas que estavam à espera do jogo entre Vasco da Gama e Operário no Morenão assistiram ao aparecimento do estranho objeto. Ontem não se falava em outra coisa na cidade. O Infraero e a base aérea em Campo Grande não tinham, até a tarde de domingo, nenhuma informação sobre o estranho objeto, mas garantiram que, naquele horário, não havia previsão de nenhum voo oficial, mesmo porque os aviões brasileiros não teriam tamanha velocidade e luzes com igual intensidade verificada. Contudo, houve um erro de interpretação. Como as pessoas foram educadas a crer que o invisível não existe, com base no fato de que não se pode ver o que é o invisível, elas acreditaram que a espaçonave sumiu em função da sua velocidade.
Se você não estava lá, de onde você tirou essa sábia conclusão? Me pergunta Miriam Big Pig. Tirei do depoimento de quem estava lá. Em 3 de março de 2022, no site Lance, publicado foi o artigo cunhado de Olhe para Cima. Após 40 anos, OVNI visto em Operário de Mato Grosso do Sul versus Vasco ainda causa impacto em testemunhas, do qual, dentre os inúmeros relatos, eu destaco 2. O primeiro é o de Cocada, o lateral direito do Operário, em que o Cujo disse que aquilo foi muito estranho. Atenção, guarda esse muito estranho. Guarda esse muito estranho aí que ele vai voltar. Primeiro de Cocada, o lateral direito do Operário, em que o Cujo disse que aquilo foi muito estranho. Primeiro, parou um feixe com luzes em cima da marquise do estádio. Aos poucos, ele foi sobrevoando o gramado, passando bem forte e parou, mais ou menos no meio do campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo se apagou. Agora, vamos para o segundo depoimento, em que eu trago a explanação de Rondinelli, o zagueiro do Vasco da Gama. Por mais que o aeroporto fosse próximo ao estádio, como é o caso do Morenão, aquilo não era um avião. Tinham sido luzes muito fortes e do nada tudo se esvaiu e virou um breu. Foi muito estranho. Os dois sentiram isso. Isso que acontece é uma sensação de estranheza. Quando a pessoa se depara com esses objetos voadores não identificados, com esses UFOs. É uma sensação, porque realmente é estranho mesmo. Não só estranho de ser, mas é a sensação que dá. Por isso, quando você sente que alguém está te observando, é uma sensação estranha, não é? Alguém aí está observando. E você que está peladona aqui assistindo, aqui o Cuesta, tomando uma cerveja, aqui hoje é dia de folga, vou ficar em casa hoje, à vontade, tirou a roupa, abriu a janela, tá aqui assistindo a sua Smart TV e de repente, cara, tem uma coisa esquisita aí, olha pela janela, mas não tem nada ali. Tem. Eu digo, tem. Mas vamos para o ponto que eu quero tratar, que é, eu falei, eu vi depoimento de pessoas falando que o negócio sumiu. Saiu voando, com a velocidade era tanto que sumiu, um voo supersônico, alguns disseram. Não era voo. As pessoas deduziram isso, por quê? Porque o OVNI, o que acontece com essa nave? Ela, por alguma razão, na atmosfera da Terra, caiu o sistema da invisibilidade. Caiu o véu da invisibilidade. Aí o que eu vou fazer aqui é uma suposição. Talvez essa nave estivesse cruzando o estádio de futebol para quê? Para verificar esse esporte que é praticado. Suponho que eles devam ter atividades esportivas também lá para manter a forma. E quiseram saber como é que isso influía no corpo desses atletas. Talvez estivesse jogando nos dava essa sensação. Eles estavam fazendo leitura da biologia deles, né, durante a prática do esporte. E por alguma razão que eu falarei para vocês no programa da semana que vem. A razão eu sei. Programa da semana que vem a gente vai conversar disso. Caiu em visibilidade. E aí ele parou e começou a se movimentar e recuperou de novo a invisibilidade. E isso causou nas pessoas a sensação de que ela foi embora. Não, ela só parou. Ela só recuperou a invisibilidade. E eu, em Santos, eu já vi isso. E tem filmagens, teve um casal, acho que foi no Guarujá, se eu não me engano, ou Itanhaém, agora não lembro. Tem filmagens aí que o casal pegou a nave indo, ela pisca e some. Quando ela pisca, ela está recuperando, o sistema está voltando e ela some. Por isso dá essa impressão que ela está emitindo luzes, sabe? O relato. Então, a nave com certeza piscou e apagou. Nesse que piscou, tu achou, talvez ela tivesse, sei lá, soltado alguma chispa, sei lá, alguma labareda. Talvez essa piscada dê essa impressão para as pessoas e ela sumiu. Nisso que ela sumiu, os caras foi embora. Não, ela recuperou o véu da invisibilidade e continuou seu trajeto.
Sabe-se lá para onde, sabe-se lá por quê. Ou seja, não se... mas isso é o estudo que eu faço da invisibilidade. Quando eu vi lá no Fatos dos Desconhecidos, eu falei, é isso. E esses dois depoimentos, para mim, são categóricos. O do Cocada, que ele falou, depois, num piscar de olhos, tudo apagou. E aí ele parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Tá? Tinha as luzes e deu essa piscada. E de repente, num piscar de olhos, tudo apagou. Apagou. Como as pessoas recebem essa educação de que não existe o invisível, não existe o invisível, embora, como eu falo sempre, nós temos 5 sentidos: olfato, audição, tato, paladar e visão. Você tirou a visão, os outros 4 são invisíveis. E fora isso existem os sentidos supranaturais, clareaudiência, clarevidência, a sensitividade, por aí vai. Mas a pessoa educada não acredita, não existe o invisível. Embora 4 sentidos sejam invisíveis. Eu fico imaginando um cego indo para a escola e aprendendo essas bobagens de que não existe o invisível, um cara que não vê nada. Ou seja, na cabeça de uma criança cega que vai para a escola e aprende essas asneiras, só que não existe. Ela não existe. Sei lá o que ela é. Ela nem sabe o que ela é. Porque se o que ela não vê não existe, ela... Como é que ela... O que ela é? Entende? E o outro depoimento do Rondinelli, ó, tinha luzes muito fortes e do nada tudo se esvaiu. Virou um breu. Recuperou o véu da invisibilidade. Ok, gente? Então, ficou o recado aqui. Você que tá peladona aí, você tem 2 opções. Ou fecha a cortina ou sorria. Que você está sendo observada. Quiçá filmada pelo ET. Aqui é um ET que quer vender uns vídeos lá no planeta dele estranho, né? Será que eles não têm... Tem várias modalidades sexuais. Tem zoofilia, necrofilia. Será que tem... Vamos chamar alienfilia? Esses são os humanos. Para nós, nos casos deles, deve ser terráqueofilia. Sei lá. Por aqui eu encerro o programa de hoje, gente. Agora só rapidamente vir aqui. Isso aí, deixei de existir e voltei a existir. Bem, dito isto, é hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Ok? Bem, na descrição do programa estou passando para vocês os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via direta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menina Veste Azul nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada que não acontece viadofilia aqui não, fica tranquilo. E é um livro heterossexual para molecada, como toda educação para criança deve ser. Aí na sequência estou disponibilizando aqui o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester para os adultos e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí na sequência, a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer seu cálculo aí e mandar uma doação para cá, calcula aí, meu. Como eu falei antigamente, dá uma nota para o programa. Aí você dá uma nota 1.000, e doa R$1.000 para o programa. Contribua, que é importante aqui para o Cuesta, para que eu possa ampliar o trabalho do Cuesta, que eu gostaria muito de adquirir um equipamento para fazer essas leituras. Eu quero adquirir, estou querendo adquirir agora uma câmera térmica e um LiDAR também para poder fazer esses testes aqui na cidade, cara. Bicho, cara. Quando eu falei a primeira vez do programa, só rapidamente, sobre esse negócio de ter alguém olhando lá de fora, muita gente entrou em contato comigo, principalmente mulherada. Falou,
Porra, Matheus, não é o que você falou, cara. E antes de você falar, eu já tenho essa sensação. Ah, eu já tô em casa assim, saio do banho, cara. Uma sensação ruim. Vou lá e fecho a cortina, sabe? Uma sensação para uma de invasão. Aquela sensação que os caras sentiram de invasão. Eu não descarto que os alienistas estão se jogando algum tipo de raio em cima deles para ler a biologia deles durante o jogo, durante a partida. E saber o que acontece. Um teste durante a partida. Eles não põem aquele negócio do jogador para medir batimento cardíaco e tudo. Eles têm raio, jogam um raio lá para ver. Então, vamos fazer uma contribuição aqui, que é o que eu estou buscando. Eu quero fazer na cidade, que eu falei em Santos, em todos os locais, fazer essa filmagem, medição. E semana que vem vocês vão entender melhor a coisa. Que tem mais equipamentos que eu quero adquirir. Aqueles equipamentos, a gente tem uma tecnologia que, embora o pessoal já pareça, como falar, arcaica perto da tecnologia que eles têm, elas não deixam de ser uma tecnologia e não deixam de ter de dar uma resposta para o que está acontecendo. Ok? Isso é ciência. Ciência é estabelecer pesos e medidas. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de ciência. Bem, aí na sequência tem aqui, como eu falei, tem aqui o Apoia-se, o Pix, o PayPal, para você fazer contribuição aí do estrangeiro. E aí tem o link da Boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador para manifestação. O álbum de rock que eu fiz em parceria com meu amigo Renato Pop, da verdade foi ele que fez, eu só compus as letras, chama Com Letras de Matheus. E aí o link do primeiro, que era uma live ainda, primeira live, onde eu comecei a dar os primeiros passos nesse estudo, nessa discussão que entre os acólitos é muito grande, ok? Verdade alienígena, OVNI em forma de disco, é filmado por militares ucranianos. Na sequência tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí, por enquanto, acho que essa semana é a última, o grupo do Cuesta no Facebook. E vamos para o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, onde você tem mais informações que eu não passo em outros canais, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. A gente entra no WhatsApp, que é o nosso caminho mais curto de informação. Aqui no WhatsApp os tempos são menores, ok? E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Como é que tá o tempo aqui? Estamos encerrando. Vamos lá. Próximo evento, Denilson, todos os carros. Regras para erradicar os radicais, 13ª Legião de César, no sábado, dia 23 de agosto de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 23 de agosto de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, 13ª Legião de César. Bem, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!